Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui, né, eu tô à distância, né, por motivos pessoais, acho que o Kleber deve ter comentado com vocês. E esta semana nós não vamos abordar nenhuma apostila nova, a gente vai deixar isso para daqui 2 semanas, porque na próxima semana será a prova de vocês. E aí a gente vai retomar as nossas apostilas, inclusive aquela atividade da pirâmide alimentar, tá bom? Então vamos começar relembrando algumas coisas bem importantes. Como eu disse para vocês, eu não quero de modo algum que vocês se formem nutricionistas, até porque vocês não vão se formar nutricionistas, vocês vão se formar fisioterapeutas, né? E eu acho que mais importante do que uma prova é que vocês aprendam e que vocês vejam que nutrição é uma disciplina que complementa, assim como a fisioterapia para a gente. Eu quero que vocês enxerguem quanto a alimentação é importante na vida de uma pessoa, como ela é importante no processo saúde e doença, no restabelecimento, na reabilitação, tá? É, esse é o meu objetivo com vocês, mais do que fazer vocês tirarem 10 numa prova, tá bom? Então vamos relembrar de algumas coisas. Na primeira apostila, que era aquela apostila de, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, era apostila de conceitos em nutrição, que eu quero que vocês saibam. Vamos relembrar, né? Vamos ser bem sinceros, que de nutrição, né? Remédio, todo mundo sabe palpitar um pouco, né? Esse é o grande problema, porque nem todo mundo estudou nutrição. Então, a nutrição está por toda parte, né? E a gente encontra muitos tabus. A gente encontra tabus com relação a estratégias dietéticas, a gente encontra conceitos errados, né, dentro da nutrição. E um dos principais é a palavra dieta, né? Quando a gente fala assim, qual a sua dieta, né? A gente não está querendo saber se faz um regime, a gente está querendo saber o hábito alimentar, né? E a partir daí já começam os erros, né? Porque quando você fala, minha dieta é tal forma, todo mundo já olha, nossa, faz dieta? Não, todo mundo faz dieta, né? Todo mundo tem um hábito dietético. E esse hábito, ele, como que eu posso dizer para vocês? Esse hábito, ele vai influenciar na nossa alimentação e, consequentemente, na nutrição. Lembrando que a alimentação, o ato de se alimentar é tudo que a gente leva na boca, né? É a parte externa, é o alimento que a gente põe na mesa, é o alimento que a gente gosta, é o alimento, é o modo que eu preparo um alimento. E a nutrição é o modo com que esses alimentos são digeridos e aproveitados. A partir do momento que eu coloco um alimento na boca, ele começa a ser digerido e me permite aproveitar os nutrientes que contém nele. E aí os nutrientes é que vão me dar energia, caloria, vão permitir que as reações aconteçam e permite que eu seja saudável, tá? A partir disso daí, começa um processo de nutrição, né? E para isso, eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar novamente a pirâmide alimentar. Por que que eu falo isso? Porque ela é a grande revisão de tudo que a gente viu, né? A pirâmide alimentar, no momento em que eu no momento em que eu vou falar de uma alimentação saudável, eu não posso me esquecer desse guia alimentar que a gente tem e que é tão importante, né? Lembrando que a pirâmide não é, né, um guia para ser usado individualmente.
ele é um guia que a gente usa muito para o coletivo e é um guia que nos norteia. Dá para ser usado individualmente? Dá, mas ele é muito mais usado na forma coletiva, né? E para a gente possa entender os parâmetros e as bases da nutrição. Então, eu vou começar por ela, porque a partir da pirâmide a gente vai conseguir revisar todas as nossas apostilas. Então, a pirâmide alimentar é um guia que a gente usa para mostrar todos os grupos de alimentos que a gente tem que consumir. Ele também nos mostra a quantidade de alimentos, né, que a gente deve consumir, a gama de nutrientes que se tem, né, e a proporção que a gente deve comer. Não se esquecendo que os pilares da nutrição é qualidade, quantidade, harmonia e adequação. A qualidade me mostra, a pirâmide me mostra a qualidade quando ela coloca para mim todos os nutrientes que eu devo consumir. Por exemplo, o grupo dos cereais, que é rico em carboidrato, o andar das vitaminas e minerais, o andar das proteínas, né? E o andar das gorduras e dos açúcares. Então, eu devo consumir todos esses nutrientes. Em qual quantidade? Aqui está escrito, ó, fruta 3 porções, legumes 3 porções, mas eu quero relembrar vocês, a gente não se apega a esses valores, porque esses valores são muito individuais, né? E assim, uma porção de fruta não necessariamente quer dizer que é uma fruta, né? Por exemplo, uma porção de fruta é meia maçã, são 12 bagos de uva, é uma fatia de 2 dedos de mamão, né? E quem que tem tudo isso gravado na cabeça? Né? Então, isso é muito individual, embora a pirâmide também nos coloque quantidade. A harmonia, porque ela nos mostra que o andar maior é o que mais a gente deve consumir. Existe uma proporção. Eu devo consumir mais carboidratos do que proteína, por exemplo, né? Então, fora quantidade, qualidade, harmonia, ela nos coloca a adequação. A adequação se refere a eu fazer algo adequado àquele indivíduo, àquela necessidade, àquela rotina, àquela condição, aquele hábito, tá? Então, assim, essa aqui é uma grande forma de mostrar uma alimentação adequada. Mas antes disso, eu quero agora relembrar algumas coisinhas. Por exemplo, a nutrição, ela estuda a forma com que o alimento é digerido e aproveitado. Para que eu quero digerir um alimento? Para eu retirar dele nutrientes. Nós temos 2 tipos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que nos dão calorias, né? Carboidrato é um macronutriente, lipídio é um macronutriente e proteína é um macronutriente. Vitaminas e minerais são micronutrientes. Eles não nos fornecem energia nem caloria, ok? E a gente vai começar falando do macronutriente carboidrato. O carboidrato é um nutriente que ele está contido em grande quantidade nos alimentos que a gente costuma chamar de cereais. Arroz, farinha, macarrão, pão, um bolo, né? Não estou falando do bolo recheado, tá? Um bolo simples, né? O trigo, o milho, o fubá. Então, esses são os alimentos ricos em carboidrato. E são os alimentos que mais a gente deve consumir. Aí vocês podem dizer, mas calma aí, professor, será que isso é real, né? Sim, mas hoje a recomendação é que se coma desse grupo, mas que na versão rica em fibra, por exemplo, arroz integral, macarrão integral, pão integral, uma tapioca com linhaça, por exemplo, né? Então, a gente tem formas de melhorar esse consumo de carboidrato. O carboidrato,
Então, ele é um macronutriente que está contido nesses alimentos e que para eu digerir ele, e que a digestão dele começa onde? Na boca. Ela continua no estômago e no intestino também, né? E eu vou digerir esse carboidrato até ele chegar a que forma? A forma de glicose, que é a forma que o meu intestino consegue absorver, certo? Fora isso, então assim, uma molécula grande de carboidrato, né? Ela é composta por várias moléculas de glicose. E um exemplo disso é o amido que está no pão. São várias moléculas de glicose juntas. Isso se chama de carboidrato complexo. E quando eu como um pão integral, quer dizer que eu comi um carboidrato complexo com fibras, certo? Já quando eu pego o açúcar e adoço meu café, aquele carboidrato ele está na forma de sacarose, ou seja, ele só tem duas moléculas de glicose e glicose. E aí forma a sacarose. A frutose é uma outra forma de carboidrato que a gente encontra na fruta, né? E a lactose é uma outra forma de carboidrato que a gente encontra no leite. Lembrando que é, todos os carboidratos, eles são digeridos e em algum momento ele se converte em glicose para que a gente consiga absorver. O que difere o carboidrato simples do carboidrato complexo é exatamente isso, o tamanho da molécula, o tamanho da cadeia, né? O número de moléculas de glicose que compõem ele. Então, o macarrão, o arroz, o pão tem uma molécula, uma cadeia de glicose grande, por isso eles são complexos. Já o açúcar, o mel, a geleia, doces em geral, têm muito açúcar, e por isso eles têm aquele açúcar simples, que ou ele é composto só de glicose ou de duas moléculas de glicose, que a gente chama de sacarose, tá bom? Deixa eu lembrar o que mais que é importante dizer para vocês. O carboidrato, 1 grama de carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. E uma outra coisa importante que eu tenho para dizer para vocês a gente consegue reservar carboidrato? Sim, como forma de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado. E qual seria a principal função do carboidrato? A de produzir energia. Principalmente produzir energia rápida, sem utilização de oxigênio. Por exemplo, atividades muito intensas nos requer que a gente produza energia muito rápido. E um nutriente que nos torna capaz disso é o carboidrato, certo? Lembrando que no momento que eu deixo de consumir carboidrato, eu acabo pecando na quantidade calórica que eu vou conseguir produzir, na quantidade energética. E aí, um outro nutriente tem que acabar virando carboidrato. Por que isso? Porque o carboidrato é a única fonte que o nosso cérebro utiliza, a única fonte energética utilizada pelo cérebro. Então, se eu não como carboidrato, eu fico mal-humorado, irritado, com baixa concentração, né? E aí a proteína, ela é convertida em glicose para fazer esse papel, certo? Então, o nosso organismo é muito inteligente, né? Por mais que eu não coma carboidrato, eu vou produzir glicose às custas de alguma coisa. E nesse caso, seria as custas de proteína, tá? E aí, quando a gente sobe o próximo andar, né? Eu quero pular e a gente encontra as vitaminas minerais, mas eu vou pular e eu vou direto para o andar da proteína. O andar da proteína ele é composto por alimentos proteicos, carnes, feijões, ovos e leites, certo? Esses
alimentos são ricos nesse macronutriente. Como é um macronutriente, esse nutriente também nos dá caloria. Então, 1 grama de proteína também tem 4 quilocalorias. Qual é a grande diferença da proteína para o carboidrato? O carboidrato, a sua maior função é a produção energética. A da proteína é função estrutural, formar um colágeno, cicatrização, tendão, cabelo, unha, anticorpo, plasma, né? Então, eu preciso da proteína para me permitir estruturas. Só que, se eu consumir pouco carboidrato, a proteína vai deixar de ser estrutura para virar energia. Então, uma dieta não deve ser pobre em carboidrato, tá? Existem momentos que essa estratégia é indicada, mas não é para todo mundo, não é de qualquer jeito. Tem que ser muito bem acompanhada por nutricionistas, tá? Então, voltando a falar da proteína, é um macronutriente responsável por nos fornecer estrutura, tá? Por isso ela é tão importante. Lembrando que ela tem capacidade de formar nova glicose, por isso ela também é importante. E a proteína, diferente do carboidrato, ela é um conjunto de moléculas de aminoácidos. Enquanto o carboidrato é formado por várias glicoses, a proteína é formada por 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, 8 aminoácidos a gente não produz, né? A gente precisa consumir da dieta. Então, esses 8 aminoácidos que eu preciso consumir na dieta, ele está presente nos alimentos de origem animal, carnes, aves, peixes, leite e ovos. E aí, professora, quando a pessoa é vegetariana, né? Então ela não vai comer esses oito aminoácidos que faltam, vai se ela fizer boas combinações, né? De cereal com proteína, que no caso seria o feijão e o arroz, farinha de milho e lentilha, farinha de milho e soja, né? Farinha de mandioca e grão de bico. Então, assim, existem combinações para isso, certo? Então, a proteína, ela é formada por vários aminoácidos, é, ligados por ligações peptídicas, e a digestão da proteína não começa na boca, ela começa no estômago e termina no intestino. E a forma que o nosso organismo absorve proteína é na forma de aminoácidos, beleza? Então, eu não quero que vocês se esqueçam dessas diferenças. Uma forma de reserva proteica nossa é o nosso músculo, né? Só que na falta de carboidrato, o nosso músculo é utilizado como fonte de energia, beleza? E aí, no outro macronutriente que a gente não pode se esquecer são os lipídios, né? Que é um macronutriente que também tem como principal função nos fornecer energia. Só que o lipídio, ele não fornece energia rápida. Ele já é aquela energia que a gente produz para fazer uma atividade muito longa e não muito intensa, certo? As gorduras, elas estão presentes em alimentos gordurosos, nas carnes, no leite, principalmente no leite integral, tá? Então, os lipídios, eles são compostos por moléculas de ácidos graxos e glicerol, certo? Enquanto a proteína é formada por aminoácido, carboidrato, por glicose, o lipídio é ácido graxo e glicerol. O lipídio pode contribuir com uma atividade intensa, mas não de forma tão importante quanto o carboidrato. Fora isso, 1 grama de lipídio tem 9 calorias, então é um nutriente bem calórico. Por isso que o alimento gorduroso é o que mais nos engorda, tá? Diferente do que a gente pensa que pode ser o carboidrato. Outra coisa, o lipídio é muito importante para fazer regulação térmica, para produzir hormônios, para atuar em espaços interósseos, né? Ele é importante para as membranas celulares. Então, não dá para a gente dizer gordura engorda, não vou comer. Não, a gordura ela tem várias outras funções além de engordar,
tá bom? Por isso a gente não deve retirar a gordura da dieta. Porém, eu não devo ficar recomendando frituras e óleos. Por quê? Porque o lipídio já vem na carne, já vem no leite, ele já vem na gema do ovo. A gente não precisa comer mais do que vem nesses alimentos. A mesma coisa no açúcar. Já vem açúcar, o arroz, o pão, ele já vai ser convertido em açúcar para ser absorvido, ou seja, em glicose, né? Melhor dizendo. Então, eu não preciso adoçar nada na minha dieta, tá? Então, são coisas que a gente precisa se atentar. Com relação aí ao segundo andar, que são as vitaminas. Antes de falar delas, o lipídio também é bem importante para fazer a absorção de algumas vitaminas. Então, realmente não é um nutriente que a gente deve achar que ele pode ficar de lado, tá? A gente faz reserva de lipídio? Fazemos com gordura subcutânea e gordura visceral. Então, essa é a forma que a gente armazena gordura, beleza? E aí, já falando da importância dele para a absorção de algumas vitaminas, eu vou falar agora do segundo andar, que é o andar das verduras e frutas. São alimentos ricos em vitaminas, em minerais e em fibras. Por isso, eles devem fazer parte da nossa alimentação diária, tá? Fora isso, são alimentos pouco calóricos, que também têm ação antioxidantes, tem ação anti-inflamatória, a fibra promove uma função intestinal melhor, uma saúde intestinal, renovação das células intestinais. Então, a gente não pode deixar de consumir esses alimentos, tá? Claro que eles também têm carboidrato, porque eles são alimentos adocicados, então é óbvio que vai ter carboidrato, mas não é um carboidrato como aquele que a gente encontra numa bala, né? O carboidrato da bala, ele tem uma capacidade enorme de aumentar a minha glicose. O carboidrato da fruta, ele não tem essa capacidade porque ele tem fibra e a fibra não deixa isso acontecer, tá bom? Então, dentre as vitaminas, nós temos as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis são as vitaminas solúveis em água e lipossolúveis solúveis em óleo. As vitaminas hidrossolúveis são todas as do complexo B e a vitamina C. Por que elas são hidrossolúveis? Por que a gente chama elas assim? São vitaminas que a gente não armazena. O excesso vai ser excretado pela urina. Já as lipossolúveis são aquelas que precisam de lipídio, de gordura para ser absorvida. E a gente consegue armazenar essas vitaminas. São as vitaminas A, D, E e a vitamina K, tá? Essas são as vitaminas que, se eu comer demais, eu não vou excretar, eu vou armazenar, certo? Então, eu devo ter um certo cuidado com relação ao excesso também dessas vitaminas. Fora isso, as vitaminas participam da produção de energia, participam das reações catalisadoras, elas participam evitando problemas de saúde, né? Por exemplo, feridas na boca, confusão mental, dor corporal, indisposição, queda de cabelo, unhas quebradiças. Então, a gente precisa dar valor para as vitaminas e minerais. A gente vê assim, hoje, todo mundo fala, come proteína, tira carboidrato, diminui gordura, e ninguém fala nada de vitamina e mineral. Mas não é porque eu estou dizendo isso que a partir de hoje vocês devem entender que a vitamina deve ser suplementada. Eu vou falar uma coisa para vocês: não existe suplementação para prevenção. Eu vou consumir esse suplemento de A a Z para eu não ter nenhuma deficiência. Na verdade, não existe suplementação para prevenção, existe suplementação para correção de deficiências. Essa coisa de ficar usando vitaminas, comprando para evitar deficiências, não é orientada, tá? A menos que se
peça um exame e veja que os níveis estão diminuindo, daí é necessário suplementar. Mas sair tomando por própria prescrição e porque quer, sem critério, isso deve ser feito com muito cuidado, tá bom? E aí a gente vai para o topo da pirâmide, que são os alimentos que a gente menos deve consumir, que são os óleos e os doces, né? Então, como eu já disse, já tem esses nutrientes nos alimentos saudáveis, a gente não precisa consumir além. Fora isso, essa é a última versão da pirâmide publicada, que traz para nós a importância da prática de exercício físico e que as refeições devem ser feitas várias no dia. Ah, mas se eu quiser fazer 3? Pode fazer, mas não é o que o guia alimentar recomenda hoje, tá? Ele recomenda pelo menos 4 refeições no dia, podendo variar para mais, e evitar que seja menos do que isso. Fora isso, existe o consumo de água que a gente não pode esquecer, mas que esse tema vai fazer parte de uma outra apostila mais à frente, tá? Com relação à nossa prova, eu quero que vocês prestem bem atenção, não fiquem apavorados. Eu acho que não tem nada lá que eu não tenha dito nas aulas. Quem participa das minhas aulas, eu tenho certeza que vai melhor do que aqueles que não participam ou assistem elas, tá bom? Leiam, tenham calma, sejam objetivos, respondam o que eu perguntei, não fiquem inventando moda e nem complicando, tá bom? Nós nos vemos, então, na semana depois da prova. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e uma ótima prova para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e qualquer coisa estou à disposição. Podem me mandar uma mensagem, ou podem me mandar pelo Moodle, ou pelo celular mesmo, assim que for possível eu vou responder. Pessoal, até mais.